Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre o trade que eu fiz ontem e hoje, tá? Os trades que eu fiz ontem e hoje. Tô aqui no gráfico do EURUSD, gráfico de 60 minutos, gráfico de 1 hora, tá? E eu tenho traçado essa linha horizontal aqui, essa linha de suporte, essa região aqui que o preço muitas das vezes dá essa segurada, tá? E aqui por volta do 11.950, como vocês podem perceber aqui, vou descer para o gráfico de 5 minutos para a gente ver, tá? O trade de ontem, dia 30, eu acabei fazendo uma compra aqui, tá? Justamente nesse candle aqui. Eu vi que o preço vinha muito forte para baixo, acabou dando uma segurada nesse candle aqui e acabei comprando a mercado. E daí foi para o meu alvo. Busquei, se eu não me engano, 90 pontos, 80, mais de 85 pontos, quase 90 pontos nessa operação. E hoje, por incrível que pareça ou não, acabei comprando na mesma região, tá? Eu levei um calorzinho nessa operação. Comprei um pouco mais abaixo, eu acho, hein? Acho que foi algo em torno do 30, 930, enfim. E o preço, pô, andou contra, eu acho que andou algo em torno de 80 pontos, se eu não estou enganado. E depois fez o movimento aí que eu esperava, tá? Tava com um stop de 100 pontos para baixo e um alvo de 100 pontos para cima, mas nem sempre eu espero chegar nos 100 pontos de alvo, tá? Quando eu vejo que o preço deu uma travada ali, eu acabo saindo da operação, zerando ela na mão, tá? E, pô, como é que eu tomo essa decisão, tá? Basicamente, o preço bateu aqui, né? Fiz essa compra, levei esse calor. Deveria ter sido um pouco mais paciente nessa entrada. Ter esperado aqui, talvez, esse movimento desse candle aqui para pegar no rompimento. Mas, enfim, na hora só a gente sabe o que tá pensando, o que a gente tá sentindo, né? E acabei comprando, levando esse calor de 80 pontos mais ou menos. E depois foi em direção ali, sair com 100 pontinhos nessa operação. E às vezes eu saio um pouco antes, quando eu percebo que o preço está dando uma travada e quando eu vejo que tem alguma região que trava o preço, por exemplo, aqui seria uma regiãozinha que travaria o preço e foi justamente o que aconteceu, né? Mas meu alvo foi um pouco antes, inclusive. Deixa eu colocar aqui. Foi mais ou menos isso daqui, tá? Deixa eu colocar o stop de 100 pontos. Isso, mais ou menos isso. E acabou dando esse calor de 80 pontos mais ou menos, e depois foi em direção ao meu alvo. Se eu tivesse colocado um alvo, por exemplo, mais longo e tivesse visto o preço começar a segurar aqui, eu sem sombra de dúvidas teria saído, que poderia ser um movimento aqui para continuar essa queda, esse movimento, essa pernada de queda, tá? Vou remover essa linha horizontal aqui. E, enfim, esses trades eu venho mostrando, vez ou outra, lá no meu canal do Telegram, que o link está aqui embaixo, caso você queira participar e acompanhar essas operações aí que eu compartilho. O projeto que eu chamo, o canal que eu chamo é Projeto Trader 2020, tá? A ideia é passar conteúdo de valor para que você entenda um pouco mais sobre o meu racional e, quem sabe, aí ajude. A ideia é ajudar a você a ampliar mais os seus horizontes, a sua visão, tá bom? E se a gente tirar um pouco do zoom aqui, a gente vai perceber que essa mesma região, olha só, essa mesma região várias e várias vezes no passado, ela acabou segurando como suporte, como resistência. Então é mais uma confirmação de que essa região é uma região bastante interessante, bastante forte, bastante suscetível a estar operando, tá? E se porventura tivesse rompido, normalmente há um pullback. O pullback seria esse movimento de retorno aqui. Aí aqui a gente jogaria uma venda, tá? E basicamente isso, queria só compartilhar essa visão, rápida visão, né? Que eu acho que é simples, porém é bastante eficiente. E fica a dica aí, tem gente que gosta de esperar um padrão aqui para comprar no rompimento. Aqui, por exemplo, poderia ter sido isso, tá? Comprando no rompimento aqui da máxima desse candle verde e o stop aqui um tick abaixo dessa mínima. Mesma coisa para esse trade que eu fiz no ontem, né? Inicialmente poderia ter colocado uma compra aqui
o stop na mínima, mas não foi acionado. Depois fez esse outro candle aqui, entrada na máxima, stop na mínima aqui, aí teria dado certo. Teria praticamente o mesmo ponto de entrada que eu fui. Nesse caso eu entrei mais ou menos aqui no fechamento desse candle. E, enfim, espero ter ajudado aí essa visão. E só para complementar, eu também fiz um trade aqui, eu não lembro exatamente o ponto, mas eu lembro que eu identifiquei essa região de trava aqui, onde o preço ele dá essas sambadas. E olha só, voltando aqui para trás, o preço ele deu uma segurada no passado, aqui ele acabou rompendo, fez esse pullback, ó, continuou caindo, depois voltou, caiu de novo, e olhando mais para trás a gente percebe claramente, nitidamente, que é uma região que o preço quase sempre dá uma travada, né? Poucas vezes que ele acaba passando direto, e a gente vai tirando mais o zoom e vai percebendo claramente, nitidamente, que essa região é interessante. Então eu gosto muito de trabalhar com essas regiões de suporte e resistência, de tempo gráfico maior normalmente, e quando eu vejo nos 5 minutos é uma região que dá uma segurada. Eu também gosto bastante dessas regiões de trava aqui, onde a gente pode perceber claramente que o preço ele dá essa sambada, dá essa segurada, dá essa travada. Também outro tipo de região que eu gosto muito de estar operando, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida em relação a esses três aqui, eu acho que não, é tranquilo, não tem tanto mistério. A questão é ficar acompanhando o gráfico para estar treinando a visão, para estar treinando os olhos, para cada vez mais esse tipo de trade, esse tipo de identificação gráfica fique mais claro, mais rápida, mais natural, tá bom? Então, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, deixa o like.